E aí, tudo bem com você? Eu sou o Leonardo, se você ainda não me conhece, você que está chegando agora, já aperta no coraçãozinho aí, clica no like, vai curtindo, né? Se possível já compartilhe para que essa mensagem possa chegar no maior número de pessoas. Vamos compartilhar, vamos transbordar na vida das pessoas para que o reino possa ser espalhado o mais rápido possível. Hoje eu quero falar com você sobre o Salmo 122, que infelizmente muitas vezes tem sido tirado do seu contexto, né? E pessoas com ou ingenuidade, ou são pessoas que não estudam, ou são pessoas que se utilizam de má fé para obter vantagem sobre outras pessoas, utilizando textos fora do contexto para criar um pretexto. Tá? Infelizmente isso acontece bastante e isso me deixa muito doido. Muito doido. Eu fico assim, eu não sei por que Deus coloca essas mensagens no meu coração. Durante muito tempo ele fez isso. E durante muito tempo eu fui covarde e acabei não falando. Acabei me calando. Mas seguindo o exemplo do nosso Marechal, vamos deixar a covardia de lado e vamos começar a bater de frente. Vamos começar a bater de frente com isso. Vamos defender o reino. Vamos levantar a bandeira do reino. Porque a palavra diz que este evangelho do reino será pregado para todas as nações, para toda a língua, toda a tribo, para todo mundo, e então virá o fim. Tá? Então virá o fim. Então nós precisamos anunciar. Quero falar com o Salmo 122 porque esses tempos atrás estávamos reunidos em um grupo e estávamos conversando. Enquanto a gente conversava, levantou o assunto sobre salvação, reino, sobre igreja, e eu coloquei meu posicionamento, né? Coloquei meu posicionamento porque você não é obrigado a estar numa igreja para que você seja salvo. A salvação ela vem única e exclusivamente pelo sacrifício de Jesus. Salvação é isso. É pelo sacrifício feito por Cristo na cruz. Então você não tem que estar dentro de uma igreja. Ah, Leonardo, você é contra a igreja? Não, não sou contra instituição religiosa. Não sou contra nenhuma instituição religiosa. Até porque eu acredito que igreja são as pessoas. Eu e você somos a igreja. E não um prédio. Os prédios não são igrejas. Os prédios são apenas prédios. Não foi por isso que Jesus morreu. Jesus morreu por pessoas. Então quando eu coloquei isso, algumas pessoas ficaram meio assim e tal. E depois disso eu comecei a receber mensagens, comecei a receber vídeos e tal. Eu recebi um vídeo essa semana. E eu dei uma analisada no vídeo e infelizmente ali muitos textos fora do contexto. É um pastor, ele está pregando em uma determinada denominação. E eu quero falar sobre o Salmo 122. Por quê? 122:1 diz assim, ó: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E esse texto é utilizado para você. Olha só, você precisa estar lá, porque Davi estava falando que ele se alegrou em ir à casa de Deus, se alegrou em estar indo ao templo, se alegrou em estar indo para a igreja. Só que, na verdade, esse salmo, o contexto não é esse. Eu já vou falar sobre isso. Mas eu quero falar sobre onde Cristo fala sobre eclésia. E nesse vídeo, esse pastor ele levanta essas duas questões. Levanta a eclésia de Mateus 16 e ele também fala sobre o Salmo 122, sobre que nós devemos ir à igreja. Nós devemos estar na igreja, devemos fazer parte da igreja. E olha só, e ele diz que não, as pessoas não são a igreja, né? Porque Davi fala sobre isso. Só que olha só, Jesus diz assim, ó, eclésia, quando Jesus fala sobre a eclésia, pelo menos 480 anos antes de Jesus falar sobre a eclésia, grandes filósofos do passado já falavam sobre isso. Grandes nomes do passado, Aristóteles, Sócrates falavam sobre isso, e tantos outros falavam já amplamente sobre esse assunto da eclésia. Eclésia é um termo grego que quer dizer chamados ou chamados para fora. Chamados ou chamados para fora. Isso que quer dizer eclésia. Por que os gregos conheciam tão bem? Porque nasceu lá na Grécia esse termo. Eles entendiam isso da seguinte forma. Tá? Eclésia quer dizer chamados para fora. Isso era um grupo de pessoas que se reuniam no centro da cidade em um lugar aberto. Não era em um lugar fechado, era um lugar aberto. Onde ali participavam os homens com mais de 21 anos de idade e que haviam servido pelo menos 2 anos no exército. Essas pessoas eles eram constituídos por pessoas por homens que haviam servido o exército, haviam defendido o seu país, haviam defendido o país. Então agora eles
faziam parte de um grupo seleto de pessoas. Esse grupo seleto de pessoas criava estratégias para quê? Para expandir o reino, para fazer com que o reino expandisse. Esse era o objetivo da eclésia que os gregos colocavam, né? E então, quando havia a necessidade do reino se expandir, a eclésia, ou seja, esse grupo, ele se reunia, traçava estratégias e ele ia em direção à cidade que seria o local, a região que seria tomada, que seria sitiada, que seria invadida. Então, esse grupo recebia o nome de apóstolos. Apóstolo quer dizer enviado. Então, os apóstolos faziam parte da eclésia, eles eram enviados até os portões da cidade. Quando chegavam nos portões da cidade, eles davam uma voz de comando. Eles diziam, olha, baixe os portões, abra os portões, nós vamos entrar. Se aquelas pessoas não abrissem os portões para que esses apóstolos, os enviados, entrassem, então eles voltavam, comunicavam à eclésia, aquele grupo, para que então eles tomassem a cidade. E assim era feito. Quando Jesus fala isso em Mateus 16 para os seus discípulos, ele está dizendo, olha, eu vou montar a eclésia e nada prevalecerá sobre ela. Nada prevalecerá sobre esta eclésia. E as pessoas dizem que eclésia é igreja, e eclésia não é igreja. Eclésia é um grupo de pessoas que foram chamados para fora. Chamados para fora do quê? Por que Jesus usou esse termo? Chamados para fora do inferno, do reino do inferno. Jesus então chama aquelas pessoas para fora do reino do inferno, e agora eles fazem parte de um grupo seleto de pessoas. Um grupo no qual vai ser onde estarão ali os apóstolos, que são os enviados, que vão expandir o reino. Essa era a ideia de Jesus quanto à eclésia. Jesus nunca foi centralizador. Nesse vídeo que mandaram para mim, o pastor disse assim, olha, Jesus era um centralizador. Jesus centralizou. Ele queria centralizar. O propósito de Jesus nunca foi centralizar. O propósito de Jesus sempre foi expandir. Senão ele não teria enviado os seus apóstolos, os seus discípulos. Ele não teria criado uma eclésia, um grupo de pessoas para expandir o reino. Quem foi o centralizador na Bíblia foi Nimrod. Nimrod, o que ele fez? Ele criou a Torre de Babel. Ele procurou centralizar o poder, centralizar as coisas. Então, instituições religiosas, o que elas fazem? Elas procuram centralizar o poder. Eles procuram centralizar. Isso foi Nimrod quem fez quando construiu a Torre de Babel. E naquele momento, Deus ele desce dos céus, pisa seus pés na terra e ele diz, olha, isso está tudo errado o que vocês estão fazendo. Eu vou confundir a língua de vocês porque lá em Gênesis disse assim, ó, Adão e Eva, vocês são uma só carne, vocês vão se unir, vão se multiplicar e vão se espalhar pela terra. Por quê? Porque Deus nunca foi um centralizador. Jesus não é centralizador. Ele quer expandir o reino. Ele quer fazer com que todas as pessoas tenham acesso a isso. E as pessoas não têm acesso a isso quando nós centralizamos em um prédio. Em um prédio. Mais uma vez eu reforço, eu não sou contra você estar congregando, você estar fazendo parte de um local para que você esteja adorando, para que você esteja dividindo, compartilhando com as pessoas aquilo que você já é na sua casa. Aquilo que você já é na sua casa. A grande questão é que as pessoas são uma coisa em casa e uma coisa na igreja, uma coisa no trabalho, uma coisa na sociedade. Elas não separam as coisas. Existem mais de 25 milhões de cristãos espalhados pelo mundo, mas se nós pegarmos esses 25 milhões de cristãos, na verdade nós vamos conseguir separar ali uns 2.000 cristãos, mais ou menos. Você está dizendo aqui, você está querendo conhecer o coração das pessoas? Não, é óbvio que não. Não tem como eu conhecer o coração de ninguém. Só o Senhor conhece o seu coração. Mas se todo esse número de registro de cristãos espalhados pelo mundo de fato fossem cristãos, ou seja, o que é ser cristão? Ser cristão não é fazer parte de uma igreja, de uma instituição religiosa. Ser cristão é ter o estilo de vida, ou seja, o lifestyle de Jesus. Tiago 1,27 diz que a verdadeira religião, qual que é? É amparar os necessitados, é visitar os doentes, é amparar as viúvas. Essa é a verdadeira religião. As pessoas confundem religião e não entendem o que é religião.
A religião vem do termo religare, que é ligar aquilo que foi desligado. O que foi desligado? O homem foi desligado do seu Criador. Então Cristo ele vem e ele faz o religare. Ele liga novamente o homem ao seu Criador. E as pessoas confundem isso. Confundem isso. Tá? Então Cristo ele sabia exatamente o que era eclésia. E ele não estava dizendo que era uma igreja, um espaço físico, um local feito de tijolos. Até porque os primeiros cristãos eles não se reuniam em templos, eles poucas vezes estavam nas sinagogas. Poucas vezes estavam nas sinagogas. Eles se reuniam em tumbas, eles se reuniam ao ar livre, eles se reuniam na casa uns dos outros. Eles estavam sempre reunidos nas casas uns dos outros. Eles não construíram templos, eles não construíram prédios, eles não estavam preocupados com isso. Eles queriam expandir o reino, expandir a mensagem que Jesus trouxe, a mensagem de salvação, a mensagem do reino. Era isso que eles queriam fazer. Eles não queriam construir prédios, não estavam preocupados com isso. Mas falando sobre o Salmo 122, o Salmo 122 não está falando sobre templos, não está falando sobre igrejas, não está falando sobre prédios. Sabe por que não? Porque o texto diz assim, ó: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas. Olha só, dentro de suas portas, verso 2. Ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Davi está falando de Jerusalém. Davi não está falando do templo. Sabe por que Davi não estava falando sobre o templo? Se você for estudar o contexto histórico da Bíblia, se você for estudar a história do mundo, sabe o que você vai descobrir? Você vai descobrir que Davi chamou Deus e disse: Senhor, eu quero construir um templo para ti, nós precisamos construir um templo para ti. Deus disse para Davi assim: olha, eu não quero que vocês construam um templo para mim, porque eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Eu habito em um templo que foi construído por mim, que é o vosso coração. É nesse templo, é nesse lugar que eu quero habitar. É no coração de vocês, é no coração de carne. Não é em paredes de tijolo, não é ali que eu quero morar, não é ali que eu quero habitar, mas eu quero habitar no coração de vocês. Mas eles dizem: mas nós queremos, então tá, vocês vão fazer, vocês vão construir então. Mas eu não vou deixar você construir, Davi, porque você é um homem de sangue, você é um homem de guerra, você é um assassino. Assim, Deus fala com Davi. E por incrível que pareça, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo um homem de sangue. Deus diz para ele: você não vai construir. E então, quem vai construir? Vai ser o seu filho, Salomão. Então, quando Davi escreveu o Salmo 122, 13 anos depois, ele entrega o reinado para Salomão. Ele entrega o reinado para Salomão, que começa a construir o templo. É Salomão que constrói o primeiro templo de Jerusalém. Então, 17 anos depois, Salomão conclui as obras do templo, do primeiro templo de Jerusalém. Ou seja, do dia em que Davi, historicamente, escreveu o Salmo 122 até o templo ser construído, levaram 30 anos. 30 anos. Davi nunca esteve falando do templo, porque o templo nem existia. O templo não existia. Existiam apenas pequenos tabernáculos, apenas pequenas tendas, onde as pessoas se encontravam, se reuniam para fazer sacrifícios. Sacrifícios. Certo? Para que fosse derramado sangue em memória dos pecados daquelas pessoas. Era uma referência ao sacrifício que Cristo ia fazer. Esta é a antiga aliança. Cristo vem e ele cumpre o seu papel. Ele morre na cruz do Calvário. Ele derrama o seu sangue para que o pecado do mundo fosse apagado, fosse limpo. Então, essa é a antiga dispensação. Nós não vivemos mais nisso. Nós não vivemos. E ou é ingenuidade, ou é falta de estudo, ou é falta de caráter você utilizar um texto fora do contexto. Certo? Jesus diz que eu e você somos a igreja. Jesus reuniu um povo, ele chamou do inferno para que nós pudéssemos expandir o reino.
expandir o reino. De todos os milhões de cristãos espalhados pelo mundo, eu tenho certeza que, na verdade, são pouquíssimos os cristãos de fato. Porque se nós pegássemos todos os professos cristãos, juntássemos eles todos, e todos esses começassem a, de fato, expandir o evangelho, e no máximo, exagerando, uma semana, o evangelho do reino seria pregado para todo mundo, para todos os povos, para todas as tribos, para todas as nações, para todas as línguas. E então viria o fim. Há uma mensagem para mim e para você. Deus tem um chamado para mim e para você. Fomos chamados para fora. Satanás, ele vem e ele não muda a verdade. Ele apenas coloca uma mentira no meio da verdade. Existe um provérbio árabe que diz que meia verdade é uma mentira completa. Então tome cuidado com o que você tem assistido na internet. Tenha cuidado com os vídeos, com o que você lê, com as informações que chegam até você. Eu não estou dizendo para você ficar longe da igreja, muito pelo contrário, ou seja, dos prédios, das instituições religiosas. Não estou dizendo para você ficar longe disso, estou dizendo para você tomar cuidado. Jesus ele diz assim, olha, sede simples como os pombos, mas sede prudentes como as serpentes. Vigiai e orai, porque o diabo, vosso inimigo, anda rugindo como o leão ao vosso derredor. Tome cuidado com o que você tem ouvido. Preste atenção, estude o contexto, estude as palavras. A palavra tem poder, tá certo? Que você possa compartilhar, mandar para frente esse vídeo, porque esse vídeo precisa chegar. Todo religioso precisa ver esse vídeo, precisa ver. Eu, durante muito tempo da minha vida, fui um religioso e eu tenho pegado pesado contra religiosos. Eu vou lutar contra a religiosidade, porque eu me libertei da religiosidade. Eu não quero mais isso para minha vida. E durante muito tempo eu estive no meio disso. E eu vejo como isso é danoso, como isso é prejudicial. Eu pregava em várias igrejas, em vários lugares, e enquanto eu estava levando a mensagem que a liderança queria que eu levasse, eu pregava em tudo quanto é lugar. No momento em que eu comecei a me levantar contra a religiosidade, que eu comecei a de fato expor o que a palavra diz, as pessoas simplesmente me excluíram do grupo. As pessoas pararam de me convidar. Mas o problema não é esse. Ah, Leonardo, você está com problema, tá magoado por causa disso? Não. Eu deixei de ficar magoado com as pessoas. Eu não carrego mais ninguém. Estou seguindo o exemplo de Cristo. Não tem por que eu perdoar aquilo que não me ofende mais. A grande questão é que as pessoas... Eu só estou dizendo isso para você tomar cuidado com as pessoas. Porque algumas pessoas... Todo religioso... Ele não tem coragem de falar para você. Ele vai fazer pelas suas costas. Sempre vai fazer pelas suas costas. Ele vai tramar, ele vai esquematizar. Ele não vai ter coragem de chegar e dizer para você, olhando nos seus olhos. Tá? Se ele quiser crescer, se ele quiser que de verdade você cresça, ele vai olhar nos seus olhos e vai utilizar o que diz em Mateus 18, onde fala que se o irmão pecar contra ti, chama tu e ele, conversa e resolvam. E se ele te ouvir e ele mudar, se arrepender, então você ganhou o seu irmão e está tudo bem, maravilhoso. Certo? Que você possa então compartilhar essa mensagem. Que você mande para frente, vamos fazer o reino crescer. Tá certo? Curte aí, comenta, deixa com o seu comentário, pode falar de bem, pode falar de mal, pode falar a favor, pode falar contra. Não estou preocupado com isso, mas apenas participe. Participe desse negócio. Deixe seu comentário aqui, tá? Porque você precisa transbordar. Transborde. A escassez é um bloqueio que impede as pessoas de compartilharem, porque elas imaginam que aquilo vai faltar, que aquilo vai acabar. Não é simplesmente porque elas não gostaram da mensagem, mas é porque existe uma trava de escassez, um bloqueio de escassez dentro delas. E quando você tem um bloqueio de escassez, você não consegue compartilhar para as pessoas, tá? Então comece se livrando desse bloqueio de escassez, comece compartilhando para todo mundo, tá bom? Um abraço e até o próximo. Se tiver algum texto que você acha difícil, acha complicado, se tiver alguma questão que você queira compartilhar, deixa nos comentários aí que nós vamos estudar junto, tá bom? Um abraço e até o próximo.